mais precioso. Aleluia. Será que você pode estender a sua mão ao Senhor? Aquele que é o Senhor da sua vida, aquele que é o seu Pai. Será que você pode dizer isso a Ele? Que você o encontrou e que você encontrou o bem mais precioso. Eu quero dar esse tempinho a mais para você, para que você de fato se conecte e entenda aquilo que você veio fazer essa noite. Nós viemos aqui, nós nos encontramos como família, como igreja, para dar o nosso culto ao Senhor. E a gente precisa sair da nossa casa, irmãos, com essa intenção do nosso coração e com essa consciência que um dia nós encontramos o nosso bem mais precioso. Tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Oh, eu encontrei o meu tesouro. Precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse lugar, obrigado pela sua unção aqui disponível para nos alcançar, Pai. Nós estamos aqui essa noite com o nosso coração pronto para te entregar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, sabendo que o Senhor é digno. O Senhor é o único que é digno da nossa entrega, da nossa adoração, do nosso amor. Nós fazemos isso, Pai, com o nosso coração aberto e pronto, crendo que nós também iremos receber grandes coisas da parte do Senhor essa noite. Sairemos daqui diferentes, sairemos acrescentados por Ti, sairemos daqui muito maiores do que a forma que nós entramos. Sairemos daqui muito melhor do que a maneira que nós iniciamos o nosso culto, Pai. Em nome de Jesus. Você crê comigo? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio. Glória a Deus. Esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar num domingo à noite. Eu sei que você saiu da sua casa de fato com essa intenção no seu coração de vir adorar o Senhor, entregar, dar a Ele o seu culto, a sua adoração. Nós vamos fazer isso de fato do início até o final. Amém? Cadê os nossos aniversariantes? Temos alguém que fez o aniversário essa semana ou está fazendo hoje. Nós queremos orar por você. Pode ser aniversário de nascimento, aniversário de casamento, de novo nascimento, não importa. Nós só queremos um motivo para orar por você, para celebrar a sua vida, celebrar aquilo que o Senhor tem feito e certamente também aquilo que Ele irá fazer na sua vida, por meio da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por esses dois irmãos preciosos que nós temos aqui. Estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado pela vida desses homens, Pai. Obrigado pela fase que encerrou, que certamente foi preciosa para eles, mas muito obrigado, Pai, por essa estação nova. Obrigado por um tempo de crescimento, de avanço, de aceleração, de rompimento, que eles transbordem, Pai, nessa fase que inicia, que eles deem resposta ao Senhor de forma mais intensa, mais clara, que eles correspondam contigo, Pai, e que eles vivam exatamente aquilo que o Senhor propôs para a vida deles. É isso que nós declaramos e nós cremos em presentes extraordinários, Pai, e até mesmo inesperados, sendo manifestos na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para esses três homens poderosos no Senhor. Glória a Deus pela vida deles. Tem um presente da nossa igreja. Vocês são dignos, amém? Glória a Deus. Na sexta-feira nós estivemos aqui, tivemos a Confrarrema. Quem esteve por aqui na sexta-feira? Foi um tempo maravilhoso. Se você não teve, eu tenho até um vídeo para mostrar para você, um vídeo dos melhores momentos da nossa confraternização no Rema Teresina. Eu posso ver
tempo de aceleração. Oh, e esse é o tempo de aceleração. Oh, e esse é o tempo de aceleração. Oh, velozmente estão correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Velozmente estou correndo velozmente. E já chegou o meu encontro. De fato, um tempo precioso mesmo e uma amostra aí para nossa formatura, né, que vai acontecer no dia 29, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Amém? Nosso Verbo News está pronto. Eu queria que você ficasse ligado aí no nosso Verbo News. Nós temos muitas programações, muitas datas. Eu quero que você fique ligado para não perder nada. Dia 16 de novembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada dessa semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado é o dia de separar os homens dos meninos do Homens na Caverna, às 19h30. Um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia, com homens de verdade. Então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito desta cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É nesse sábado, às 19h30. Todos os anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora chegou a vez de celebrarmos a conclusão desse treinamento em uma grande festa. No dia 29 de novembro, realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do reverendo Tiago Freitas, como paraninfo da turma. A formatura acontecerá no Centro de Eventos Sucesso. Será aberta ao público e você é nosso convidado especial para participar desse grande dia. Atenção, mulheres, preparem-se! Vem aí um evento especial para você, virtuosa! Você está precisando de coisas que você vai encontrar dentro desse ambiente profético, debaixo do Espírito Santo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus vai te mostrar aquilo que você precisa ver. Deus vai te dar a instrução sobre o que você precisa falar. Deus vai botar as palavras na sua boca que você precisa falar. Deus vai te dar as instruções do como fazer. Não só o quando, nem o onde, mas o como fazer também, irmão. Sabe, o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Eu sou filha de Deus, e eu carrego dentro de mim o poder que criou o universo. Então pode dizer o que quiser, não me afeta, não me afeta. As verdades da palavra, elas são maiores que qualquer mentira que o diabo possa te dizer. Já estão liberados. Adquira o seu no balcão de informações. Vem e traz uma amiga com você. Você está pronto para transformar a sua vida financeira ainda em 2025? Então, essa é a sua oportunidade de começar 2026 de uma forma diferente.
Nos dias 15 e 16 de dezembro, às 19h30, acontecerá a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique Ribeiro. Será uma verdadeira imersão para renovar a sua mente, descobrir chaves bíblicas para acessar riquezas e alinhar suas finanças ao propósito divino. Aprenda a investir com segurança na bolsa de valores, em renda fixa e a fazer o dinheiro trabalhar para você. Receba técnicas práticas de empreendedorismo, estratégias para transformar seu futuro e alcançar os resultados que você deseja. Com abordagem prática e fundamentada, você vai desbloquear novos níveis de conhecimento e visão sobre sua vida financeira. Ao final do culto, garanta sua vaga na mentoria no balcão de informações. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Tá sabendo da novidade? Chegaram novos títulos no Verbo Shop e hoje queremos te indicar o livro Não Tendes Muitos Pais, do autor Mark Henry. O fundamento da herança espiritual no reino de Deus é o relacionamento de pai e filho. Os que estão no ministério hoje devem desenvolver o coração de um pai e edificar uma geração de filhos e filhas em uma unção de porção dobrada. Neste livro você aprenderá sobre a importância da paternidade e maternidade espirituais no contexto da vida cristã e na formação de líderes. Então, não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e confira todas as novidades. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia! O povo da fé está aqui. Glória a Deus. Eu quero informar você que é da fé, que do dia 3 ao dia 5 de dezembro nós teremos aqui na nossa igreja a conferência Fé para Mover. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso, você já está ciente disso com antecedência para você se organizar, vir, trazer alguém com você. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso, muitas coisas acontecerão. A fé nos move e ao mesmo tempo a fé tem uma ação correspondente. Se nós cremos, nós precisamos caminhar em fé e uma das ações que nós precisamos ter é alimentar essa fé ao ponto de fato dela crescer. Esse é o projeto de Deus para nós, em fé nós crescemos. Amém? Então, do dia 3 ao dia 5 nós faremos aqui essa conferência que será um tempo maravilhoso para nós. E eu também quero falar com as mulheres, elas vieram hoje? Glória a Deus. A Conferência das Virtuosas vai acontecer no dia 12 e 13 também de dezembro, com Vera Cavalcante e Sambeira André estarão ministrando aqui, vai ser maravilhoso, inclusive o primeiro lote já está disponível e ao final você pode passar lá no balcão de informações e aproveitar para adquirir o seu passaporte. Mas eu não queria que você, mulher, viesse para cá sozinha. Eu quero te dizer que existem mulheres que estão lá fora, aflitas, sobrecarregadas, precisando de uma palavra, procurando um socorro. E uma conferência como essa é uma oportunidade também de você ir lá, trazer, levar esse convite a essas pessoas, a essas mulheres que certamente serão alcançadas pelo Senhor. As mulheres, elas têm uma influência muito grande na família, na sociedade, não é assim? E a gente precisa entender isso, e aí quando a gente vê uma oportunidade como essa, a gente não pode deixar passar. Então venha, traga uma mulher com você, uma amiga, uma mãe de família que está lá fora precisando da palavra. Então essa conferência não é só para você, é para a sua familiar, para a sua vizinha, para alguém que está próximo a você e certamente precisa receber algo que vai estar disponível no dia 12 e 13 de dezembro. Amém? E ainda em dezembro, eu quero dizer para você que no dia 15 e 16 nós teremos aqui na nossa igreja a mentoria Acessando Riquezas. Eu lembro que ainda esse ano, de 2025, nós tivemos a primeira edição e foi muito bom aprender sobre investimento com quem sabe é bom demais, né? Então, o pastor Fábio Henrique vai estar aqui nos ensinando mais uma vez a respeito disso, dando continuidade àquilo que de fato ele vem nos ensinando todos os dias. Daí a gente vai ter essa oportunidade do dia 15 e 16 de dezembro, então se organiza, ao final lá no balcão de informações você também pode ter mais detalhes. Amém, gente?
E agora, voltando para o mês de novembro, no dia 29/11, nós temos uma grande festa para celebrar junto com os nossos irmãos que estão concluindo aí o Rema, né? Aqueles que já finalizaram os 2 anos, e também temos uma turma muito grande que está fechando o primeiro ano do Rema, e nós temos a oportunidade de juntos celebrarmos isso que o Senhor tem feito na vida deles. Então, no dia 29/11, lá no Centro de Eventos Sucesso, você é o convidado, não só vá, como você pode levar um caminhão de pessoas para a gente celebrar aquilo que o Senhor irá fazer também naquela noite, em nome de Jesus. Amém? E por falar em Rema, as matrículas estão abertas com 20% de desconto, e hoje mesmo, ao final, você já pode fazer a sua. Se organiza para o ano de 2026, não deixa para depois. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, e essa é uma oportunidade de você aprender sobre as Escrituras, embora você já saiba muito, certamente, mas existem muitas coisas que precisam ser ajustadas pela palavra, e o conhecimento de fato nos liberta, e esse é o projeto do Senhor para mim e para você. Amém? Tudo certo? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Nós temos alguém que está aqui essa noite pela primeira vez nos visitando. Faz o sinal com a sua mão. Nós queremos te conhecer, te dar um abraço. Você pode ficar de pé só um segundinho. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé por um segundinho, e a gente quer te recepcionar. Você que está aí próximo a ela já sabe o que fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Se você já congrega em alguma igreja, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu queria dizer para você que é importante que você congregue, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Ela diz que a gente precisa estar envolvido em um ambiente como esse. E se você decidir congregar conosco, será uma grande honra para nós. Uma salva de palmas para ela. Glória a Deus. Ao final eu devo voltar aqui, ou o ministro da noite vai nos indicar uma sala para você. Nós temos uma sala VIP que foi preparada para te receber, e ao final a gente vai ter uma equipe lá atrás te esperando. Quem te convidou também pode ir com você, para você não ficar deslocada. Você vai poder, é algo bem rápido, 5 minutinhos lá, a gente tem algo para você comer, algo para você beber, e a gente não quer que você saia daqui essa noite sem passar por lá. Como eu disse, vai ser breve, e no final a gente sinaliza para você o momento de ir, tá bom? Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Você se alegra com esse momento? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no capítulo 12. Versículo 3. Abra aí o seu aplicativo, abra o seu coração, abra a sua carteira. Esse é o momento que nós vamos honrar o Senhor com aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos. Amém, gente? João capítulo 12, versículo 3 diz assim: Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro. Eu queria que você dissesse isso, muito caro. Então ela não deu qualquer coisa, você percebe? E ele diz, olha, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Versículo 6 diz: ele não disse isso porque se importa com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Sabe, irmãos, esse momento de oferta, esse momento de entrega, a gente precisa perceber, e a Bíblia fala sobre essas vozes e sobre muitas vozes que existem no mundo. E às vezes essa voz vem por meio de um pensamento. No momento que nós vamos ofertar, no momento que nós vamos dizimar, parece que sempre vem um pensamento dizendo que aquele valor é muito grande, que aquilo é muito para aquela noite ou para aquele dia. Mas essa mulher não aceitou esse tipo de pensamento, esse tipo de voz. E sabe que esse é um comportamento, é uma conduta que nós precisamos ter no momento da entrega. E esse pensamento, o texto está dizendo algo interessante. Ele diz, olha, ele não estava preocupado com os pobres, porque muitas vezes esse pensamento vem por uma causa que é nobre.
às vezes é o cuidado com alguém, é o cuidado com uma conta que você tem para pagar no outro dia, mas aí a Bíblia está dizendo, olha, a preocupação não é com a sua conta, a preocupação não é com o que possa faltar, afinal de contas, o diabo quer mesmo é que falte, não é verdade? Mas esse pensamento, e o texto está dizendo que essa preocupação não era por causa dessa causa nobre, ele não estava preocupado com isso, pelo contrário, ele era um ladrão. E sabe, esse momento dos dízimos, o momento das ofertas, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo. Estamos dando honra ao Senhor, estamos entregando ao Senhor daquilo que Ele mesmo fez chegar em nossas mãos. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que algo será proposto no nosso coração. Então esse é o momento que muitas vezes nós precisamos nos examinar, orar, falar com o Senhor. O que o Senhor quer que eu dê? Será que nós estamos dando aquilo que é proposto no nosso coração ou nós damos qualquer coisa? Esse momento é um momento também de ajuste quanto a isso, para que a gente compreenda e que de fato a nossa confiança não esteja naquilo que o dinheiro possa proporcionar, mas a nossa confiança está naquele que jamais irá deixar faltar. Amém? É nisso que nós precisamos confiar. Diga assim, eu confio no Senhor e não vai faltar. Sempre que a Bíblia fala sobre dízimos, sobre ofertas, a Bíblia vai nos mostrar que haverá, irmãos, um transbordar. Ela nunca disse que vai faltar. Então é nisso que nós precisamos confiar. Amém? Eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas. Nós vamos fazer isso com toda a gratidão no nosso coração, com todo o amor que nós temos ao Senhor, entendendo que é Ele mesmo que tem nos abençoado e tem feito chegar de forma sobrenatural coisas em nossas mãos, recursos, dinheiro, e nós vamos dar a Ele sempre o melhor, em nome de Jesus. Se você deseja fazer do modo tradicional, você vai encontrar aí um envelope na sua cadeira ou na cadeira à frente. Mas nós temos aqui também o Pix da nossa igreja, lá atrás as tesoureiras estão posicionadas, se você precisar de utilizar cartão de crédito ou de débito. E você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, você vai ter um código QR Code que apareceu na sua tela, que vai te conduzir para as contas, mesmo estando distante, mas você não vai perder essa oportunidade de honrar o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Todos prontos? Então estenda aí o seu envelope ou a sua mão, vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que nós viemos apresentar a Ele. Ele como um rei, a gente nunca vai se apresentar diante de um rei de mãos vazias. Amém? Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender aquilo que a sua palavra diz a respeito dos dízimos, a respeito das ofertas. Nós estamos aqui essa noite com o nosso coração, Pai, conectado com a sua palavra, crendo e entendendo que é o Senhor que tem feito chegar, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá fôlego, é o Senhor que supre as nossas necessidades e é o Senhor que fez chegar esses recursos em nossas mãos. Nós estamos aqui entregando ao Senhor com toda gratidão, com todo amor e demonstrando que a nossa confiança não está no dinheiro, mas no Senhor. Cremos na multiplicação que o Senhor mesmo irá promover em nome de Jesus. Irmãos, vem com toda a alegria do seu coração em nome de Jesus. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para construir, eis-nos aqui, vamos nos unir. Tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Recursos para a casa de Deus, venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus, venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus, venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Dizem que os montes ficaram, cadeias não vão se quebrar, mas não conhecem nosso Deus. No teu nome há poder. Dizem que caminho não há
e que o mar não se abrirá. Mas não conhecem nosso Deus, no teu nome há poder. Só tu tens todo o poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, cremos no teu poder. Do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, Deus, cremos no teu poder. Do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Pai, nós te louvamos nessa noite porque cremos que o Senhor tem a verdade e o Senhor é o Deus da verdade. Tudo aquilo que o Senhor falou já é verdade. Tudo aquilo que o Senhor estabeleceu pela sua palavra e através dos seus profetas, Pai, é uma verdade acerca do que nos aconteceu e também do que nos acontecerá, Pai. Nós ficamos com aquilo que o Senhor disse. Nós ficamos com a tua verdade, Pai. A tua palavra nos diz, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nós ficamos com isso, Pai. Nós cremos nessa verdade, nós cremos nesse poder, nós cremos no teu evangelho, nós cremos nas tuas escrituras, Pai. E nós estamos aqui nessa noite para dizer que nós acreditamos em cada uma das tuas promessas, em cada uma das tuas palavras, em cada uma das tuas direções, Senhor, para cada um de nós. Nenhuma das tuas palavras caiu por terra, mas antes, Senhor, como o Senhor mesmo diz, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo o Senhor falado, não haverá o Senhor de cumprir. Nós cremos, Pai, no cumprimento da tua palavra. Nós cremos no cumprimento dos teus planos para cada um de nós. E nessa noite nós nos inclinamos para ouvir a sua verdade, para ouvir a sua palavra nesse lugar. Pai, nós nos inclinamos mais uma vez com humildade. Nós nos despojamos de toda impureza ou de acúmulo da maldade. E nós ficamos, Pai, com o coração limpo para acolher a tua verdade. Pai, que não saiamos daqui desse lugar nessa noite, tendo apenas ouvido mais palavras. Mas, Senhor, que haja verdadeiramente um alcançar de corações nessa noite. Que nós sejamos tocados, Pai, ao ponto de sermos transformados à luz da tua verdade. Pai, que não sejamos mais os mesmos, mas por causa das tuas palavras, nós cremos, Pai, que sairemos daqui melhores, aperfeiçoados, mais próximos da tua vontade, do teu plano para cada um de nós. Faça assim como o Senhor quiser nessa noite. Nós oramos para que o teu Espírito fale conosco, para que a tua palavra alcance os nossos corações ao ponto de frutificar. Que não fiquemos alheios, Pai, àquilo que o Senhor deseja falar. Que nenhuma distração seja mais importante nesse tempo do que a tua voz falando aos nossos corações. Que toda preocupação fique fora e que seja entregue aos cuidados daquele que tudo pode fazer e que de fato já fez todas as coisas. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós te agradecemos porque cremos que o Senhor sempre nos ouve. É que nós estamos aqui nessa noite orando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode sentar um pouco, gente. Muito obrigada. Boa noite, querido. Graça e paz. Amém. Deixa eu tirar esse microfone daqui. Obrigada. Aleluia.
Você pode abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Verso 14. Eu quero primeiramente contextualizar para você o que está acontecendo nesse texto, na verdade, nesse livro. E é um livro muito rico, né? O livro de Hebreus. Para você que já estudou um pouco sobre esse livro da Bíblia, você sabe que é um livro maravilhoso, cheio de riquezas. Historicamente, nós não temos aqui escrito quem é o autor, mas nós sabemos por algumas evidências e cremos em quem possa ter sido. O irmão Reagan aponta que teria sido o apóstolo Paulo, há quem creia que teria sido Apolo. Mas o fato é que esse livro é maravilhoso e o contexto aqui, para você poder entender, ele vai falar sobre uma carta, né? É uma carta escrita a um povo que está como cristão pressionado. De fato, é uma exortação aos cristãos que estão debaixo de muita pressão, eles estão cansados, eles estão ali sendo tentados a desistir da fé. Há um contexto religioso acontecendo. E nos versículos anteriores ao que nós vamos começar lendo hoje, nós vamos ver que o autor ele compara a vida cristã a uma corrida que, inclusive, exige disciplina, foco e também perseverança. A gente vê agora, ele vai advertir sobre alguns perigos espirituais que são reais. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão confortáveis, nós estamos tão acostumados, que é possível que a gente não perceba que existem perigos espirituais reais. Né? Às vezes a gente pode ficar sem observar os devidos cuidados. Eu estava comentando sobre isso com alguém esses dias, eu estava dizendo, é interessante porque quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, a gente vai já para o texto, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre ele ter cuidado dele mesmo, Paulo está ensinando a Timóteo, um jovem ministro, um jovem cristão, que está debaixo de um contexto de uma igreja perseguida, pressionado pelos problemas de sua época. Mas é tão interessante porque Paulo ele faz um alerta para Timóteo que eu costumeiramente tenho trazido à minha memória. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo. E eu comentava sobre isso, eu estava falando sobre nós não podemos ter do outro o cuidado que só ele pode ter. Assim como também existem cuidados na nossa própria vida que somente nós mesmos podemos ter. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a tua vida de oração, você não pode esperar que alguém cuide da sua vida de oração no seu lugar. Você precisa se posicionar para orar e ter relacionamento e comunhão com Deus. Essa é uma parte que, ainda que você tenha o auxílio de alguém, no sentido de orar por você, ou mesmo de querer orar com você, tem uma parte que é a tua oração individual para com o Senhor, que não pode ser substituída por nenhuma outra pessoa. Só você pode ter relacionamento e comunhão com Deus. Amém? No que diz respeito à tua disciplina espiritual, oh glória! No que diz respeito, é para acordar os irmãos que estavam querendo dormir. No que diz respeito à tua disciplina espiritual, só você pode fazer isso por você mesmo. E isso se enquadra um pouco no que Paulo diz para Timóteo, tem cuidado de você mesmo. Uma outra coisa que só você pode fazer por você mesmo é se aprofundar, estudar, meditar na palavra. Ninguém tem como incutir em você, na sua cabeça, na sua mente, aquilo que só você pode se abrir para receber. Eu não posso forçar, por exemplo, o meu marido a receber algo que só ele pode se abrir para receber. E não sou eu quem convenço, assim como a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence as pessoas. Então, existe um papel que é individual, um cuidado individualizado que é responsabilidade nossa, de cada um. Você está compreendendo até aqui? Então, tem um cuidado que nós precisamos ter conosco. Existem perigos reais, espirituais, era disso que eu estava falando. E nós precisamos ter o cuidado, irmãos, de não nos deixarmos, colocando melhor, sermos encontrados em falta no cuidado que é devido a nós mesmos. Você está compreendendo? Então, o tema dessa mensagem de hoje é cuidado com o que te afasta do Senhor. Amém? Outro dia o Fábio pregou aqui muito bem, ele falava sobre a gente cuidar da nossa vida espiritual. Qual era o tema da mensagem, amor? Esqueci o nome da mensagem agora.
guardiões da sua vida com Deus, né? Eu acho que era isso, sendo guardiões da sua vida com Deus, era algo assim. E falava exatamente desse aspecto, de nós mesmos sermos zelosos com aquilo que diz respeito às nossas vidas, irmãos. Às vezes nós estamos vindo para a igreja e a gente vem até como numa atitude religiosa. E eu vou te dizer algo, todas as religiões, elas trabalham no sentido de fazer o homem se tornar, de alguma maneira, menos culpado daquilo que ele carrega. São tentativas do homem de alguma maneira, se tornar justificável e aceitável perante um ser divino. É por isso que existem punições, né? Existem aqueles flagelos, existem tantas outras coisas relacionadas a religiões diversas que estão envolvidas no sentido de amenizar, de alguma maneira minimizar o que o homem tem em sua própria consciência, considerando-se culpado por alguma coisa. Mas quando se diz respeito ao cristianismo, já não é assim, é diferente. A gente vem para a igreja por entender que aquilo que era necessário ser feito para que nós fôssemos aceitáveis a Deus, já foi feito em Cristo. Então, a nossa religião, no que diz respeito ao cristianismo verídico, não é mais vir para a igreja para a gente tentar, de alguma maneira, se tornar aceitável diante de Deus. E, às vezes, a gente está vindo para o culto só querendo manter-se diante de Deus como alguém que quer ser aceitado por Ele, quer ser aceito por Ele, quer ser, de alguma maneira, aprovado por Deus. Mas, irmãos, não se pode ser aprovado por Deus só por vir à igreja. É isso que eu quero falar nessa noite, sabe? É apontar para você que existem comportamentos que nós precisamos ter, que vão além de um mero vir ao culto de domingo para a igreja, de ficar sentado ou não, ficar levantado ali, ficar de pé, servindo em alguma área, fazendo alguma coisa. Nada disso, irmãos, de fato, vai afetar as nossas vidas ao ponto de nós sermos transformados e fazermos a vontade de Deus se cumprir em nós. É preciso que a gente tenha um cuidado real com a nossa vida espiritual. É preciso que a gente viva uma vida genuína, verdadeira com Deus em diversos aspectos. E aqui o autor de Hebreus, ele está trazendo essa exortação, né? É uma palavra de ânimo aos cristãos que estavam pressionados naquela ocasião, querendo até mesmo desistir da fé. E ele vai começar a trazer orientações, e a gente vai ver um pouco aqui sobre isso, mais de verso a verso, para que a gente possa extrair o texto um pouco melhor. Eu sei, talvez você quer aí aquela pregação que vai fazer você sair babando, mas talvez hoje a baba que precisa cair sobre você seja a da unção do Espírito, viu? Para mudar a sua realidade, não a sua no chão, mas a da unção que vem do alto sobre você, amém? Tem algo que a gente precisa, às vezes, irmãos, estabelecer de fundamento, de base dentro da nossa vida, para que quando a emoção vai embora, a gente tenha onde continuar se segurando, amém? Então aqui, o principal risco que o autor de Hebreus está apontando nessa passagem é sobre o de se afastar da graça de Deus, se afastar daquilo que Deus nos dá de auxílio, de capacitação espiritual, sobrenatural, para a gente lidar com as coisas da vida, amém? E as coisas da vida, gente, não são só os desafios grandões, gigantescos que a gente se depara, não. Às vezes são as pequenas coisas. As pequenas coisas é que vão ser talvez as grandes pedras de tropeço para a vida de alguns. E aqui o autor de Hebreus vai falar sobre isso. Então eu estou dando essa introdução para você e contextualizando. O tema principal desse texto vai ser santificação, vigilância e as nossas escolhas espirituais. A base disso que ele vai falar é essa, amém? E agora a gente pode ir então para o texto que diz assim, olha, no verso 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá O que está dizendo aí, gente? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Não é possível ver o Senhor se nós não vivermos uma vida de santificação. Aqui ele está dizendo o seguinte, a vida cristã ela vai exigir um esforço intencional. Primeiro, de seguir, e esse seguir aqui é correr atrás de quê? Da paz com todos. A gente não pode ser cristão de verdade, irmãos, arrumando confusão em todo lugar onde a gente passa. Arrumando confusão toda hora dentro de casa. A gente não pode querer achar que está vivendo aquilo que a palavra diz sobre seguir a paz com todos, se a gente sai com todo mundo fora, mas dentro de casa é uma guerra toda hora. Ou o contrário, dentro de casa a gente é uma bênção, mas não pode pôr o pé na rua que quando se dá com uma situação em que é contrariado, a gente coloca todos os nossos cachorros para serem soltos. Outro dia eu estava falando com uma pessoa dizendo, olha, eu faço o possível para manter o meu cachorro amarrado, porque se eu soltar ele vai querer morder todo mundo. E eu não estava falando do meu pet. Porque todos nós, irmãos, temos dentro de nós uma carne que quer agir, e se ela começar a agir, a gente der vez e voz a ela vai sair tomando conta de tudo, e ela vai querer destruir tudo que a gente tem se esforçado espiritualmente para construir.
Todos nós, irmãos, temos uma carne que se a gente deixar ela entrar no comando, ela vai acabar com a nossa vida. Você acha que só você enfrenta problemas com sua carne? Você acha que só o vizinho enfrenta problemas com a carne? Não, irmãos, todos nós enfrentamos problemas com a nossa carne. E há um esforço que precisa ser constante para a gente manter ela no lugar. Talvez uns sejam tentados numa área, outros vão ser em outras. Mas aqui o autor de Hebreus está falando sobre seguir a paz e se esforçar para mantê-la. Às vezes a gente faz igual aquele ditado, dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada inteira para não sair dela. Você está compreendendo? Porque às vezes parece que eu estou falando e fica um negócio que você talvez não entenda ou parece teoria demais. Então vamos para a prática. Eu estou falando de a gente viver uma vida, irmãos, segundo o que a palavra nos ensina, porque ela é a verdade. Então ele diz, seguir a paz com todos. E isso é seguir de uma forma a perseguir, a correr atrás, a ter um esforço constante, permanente. Não é assim, hoje eu estou para a paz, amanhã eu estou para a guerra. Não, é todo dia. A gente deve buscar a paz com todas as pessoas, e aqui é Irene, né? Uma paz, inclusive, que é a paz que o Senhor nos dá. E ele está falando aqui, olha, em outras palavras, que nós devemos buscar essa paz com todas as pessoas, sempre que possível. Tem vezes que a gente não pode fazer nada, a pessoa quer fazer a briga sozinha. Mas como diz o velho ditado que eu aprendi quando era criança, quando um sozinho quer briga e o outro não quer, então dois não brigam. Não é assim, gente? Quando um não quer, dois não brigam. Você já ouviu esse ditado? Então, a paz, se eu me esforçar para tê-la, para mantê-la, não é uma questão de passividade, não é uma questão de a gente ficar sem atitudes, mas é a gente ter uma atitude de reconciliação, uma atitude de pacificação, uma atitude de demonstrar e mostrar amor. E sabe, irmãos, às vezes fica muito bonito quando a gente está no culto de domingo na teoria, mas quando a gente chega em casa que a confusão começa, você nem lembra do que foi dito aqui. E a cachorrada começa cedo, e a briga começa logo. E é gritaria para um lado, e é menino jogando chinelo para o outro. E é o homem tacando a mão nos ouvidos da mulher, a mulher tacando a mão nos ouvidos do homem. E a gente está falando de crente. Faça essa cara de escandalizado, por favor. Porque às vezes, irmãos, a gente vem pregar aqui, eu acho que as pessoas pensam que a gente está falando de uma coisa assim, lá longe, utópica. Não, irmãos, a gente está falando de uma realidade de igreja, que não deveria ser assim. E a gente está falando aqui de um texto bíblico que está escrito para pessoas crentes. Porque às vezes a gente fica vivendo uma vida tão assim, alheia ao que o Senhor está falando, que parece que quando a pregação vem, ela está falando de outra pessoa, de outro lugar, de outra igreja, de outro mundo, mas não é com a gente. Não, irmãos, é com a gente. Seguir a paz com todos tem que ter um esforço intencional. Nem sempre vai ser fácil, irmãos, mas sempre vai ser possível. Se a gente observar, não é uma questão de a gente ficar passivo, sabe? Talvez você pense assim, é só não fazer nada que não vai acontecer coisa alguma. Não, às vezes a confusão acontece porque não se faz nada. A passividade é problemática muitas vezes, mas a pacificação nunca é. A pacificação é você ter uma atitude de paz. É você ter uma atitude que vai, de alguma maneira, trazer solução, trazer reconciliação, trazer o estabelecimento da harmonia no lar, no ambiente de trabalho ou mesmo na igreja. Irmãos, tem gente que procura confusão em todo lugar que bota o pé. Se botar o pé em casa, confusão. Se botar o pé no trabalho, confusão. Se botar o pé na vizinhança, confusão. Se for para a casa da tia, confusão lá. Se for para a igreja, confusão na igreja. Se for para o WC, confusão no WC. Crente, irmão. Ah, mas eu sou uma bênção, não é comigo. Uhum. Vamos saber o que as pessoas dizem que você é. E sabe, nós precisamos ter esse cuidado. Seguir a paz não é uma atitude que o outro pode ter no meu lugar. Ele vai seguir a paz por ele, mas eu preciso seguir a paz por mim. Por isso eu falei, tem cuidado com você mesmo. É uma questão de você ter cuidado com as coisas que podem te afastar de Deus. Agora vamos mudar um pouco do ponto, já que a gente falou sobre esse aspecto da paz, agora tem a parte seguinte do versículo, fala sobre santificação. E o que é santificação, Sameri? Ora, irmãos, a Bíblia fala claramente que o Senhor ele já nos fez santos como Ele é santo. Amém? Diga, eu sou santo. Agora acredite nisso, diga, eu sou santo. Talvez você aprendeu a vida toda que você estava vindo para a igreja e que agora só quer ser santo. Não, você não quer ser santo. Você nascendo de novo, você já é santo.
Agora, o que é a santificação? A santificação é o processo de separar-se constantemente daquilo que é pecado ou pecaminoso, do que desagrada a Deus. Não é somente eu ter sido separada do pecado pelo sangue de Cristo que foi derramado no meu lugar, que me tornou justa e me livrou do pecado que me aprisionava. Mas é agora eu ter uma ação que é correspondente à posição que eu consegui alcançar por meio da fé em Cristo. Então, existe um processo de santificação e que essa busca ela é constante. Não é uma perfeição. Não é que a gente, porque é santo, é perfeito. É porque a gente é santo que a gente é separado do pecado. Porque muita gente pensa que ser santo significa ser perfeito. Não é a mesma coisa, irmão. Ser santo significa ser separado do pecado. O pecado não é uma prática, uma vida para o crente. O pecado na vida do crente é uma anomalia. E se a gente se acostuma com o pecado, irmãos, a gente está se tornando uma anomalia pior ainda. Nós precisamos ser alguém como Deus é. Deus detesta o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Há poucas coisas que o Senhor odeia ou que o Senhor abomina, mas o pecado é uma delas. E existem muitas formas de pecado. Pecado, para você, talvez você pense assim, eu não fumo, eu não bebo, eu não danço colado, não ando agarrado com ninguém. Mas pecado não é só isso. Falar mal do outro é pecado, mentir é pecado, deixar de fazer o bem quando sabe que deveria fazer e está ao seu alcance fazê-lo é pecado. Sabia disso? Vixe, não sabia não. Não dominar a si mesmo é pecado. Andar na carne, andar em prostituição é pecado. Tem muita coisa que a gente não sabe que é pecado porque não está na lista daqueles que são mais escabrosos, aqueles bem carnudos não. Mas são pecados também. Pequenos desvios de conduta, pequenas mentiras, pequenas omissões, também são pecados. Às vezes a gente quer que sejam só aqueles bem escabrosos que escandalizam todo mundo. Irmãos, tem pecados que escandalizam quem está fora, mas tem pecados que ofendem quem está dentro de você e de mim. Nem sempre vai escandalizar quem está fora, mas se de alguma maneira ofende quem nós carregamos, que é o Espírito Santo, irmãos, então é pecado. Ah, mas é porque ninguém sabe, é um problema que só eu tenho. Não importa se é só você que tem, o Espírito Santo sabe. Às vezes a gente fica confortável porque ninguém sabe. Não é da conta de ninguém, irmãos. No momento em que você ofende a presença da melhor e maior pessoa, mais poderosa de todas, que é o Espírito Santo que habita em você, se torna muito sério. Tem gente que não peca em algumas áreas por medo de desagradar alguém que ama. Mas, irmão, se você ama qualquer pessoa mais do que você ama o Espírito Santo, aí eu não peco para não ofender a vida de fulano, não vou ofender a vida da minha mulher, do meu marido, do meu filho, não vou ofender a vida do meu pastor, do meu líder, não vou decepcionar A ou B, mas você está decepcionando quem está dentro de você. E essa é a pessoa que mais importa, e é aquela coisa, às vezes ninguém sabe, e a gente fica assim, mas ninguém sabe. Ninguém sabe, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você acha que ninguém sabe, a única pessoa que precisa saber, sabe. E é o Espírito Santo de Deus. Ainda que ninguém fora saiba, quem precisa saber, sabe. E essa pessoa é o Espírito Santo. Ele não é qualquer coisa, ele não é uma força, um poder, uma energia. Ele se manifesta em poder, em força, em energia. Mas ele não é isso, ele é uma pessoa. Ele é o nosso melhor amigo, ele está conosco todos os dias, ele está dentro de nós. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia. Irmãos, quando nós falhamos no que Deus disse para nós não fazermos, ou não sermos, ou não falarmos, ou não... Enfim, quando nós falhamos nisso, nós estamos ofendendo quem está dentro de nós. E às vezes parece que a gente está alheio a essa realidade, irmãos. Tem tanta gente que vive alheia à presença de Deus, que é uma coisa gritante. A pessoa acha que a presença de Deus só é presença de Deus se tiver todo mundo girando no manto e tiver todo mundo se arrepiando. Não, irmãos, a presença de Deus é isso que está com você o tempo todo. Que às vezes quando você quer agir de uma forma, Ele diz, não faça isso. Aquele que às vezes quando você discute, depois você fica pensando, eu devia era ter dito isso, isso também. E Ele diz, não, você devia era ir lá, voltar e pedir perdão. Quem é essa pessoa que fica conversando com você dentro de você? Eu queria que Deus falasse comigo, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Se Deus falar comigo, eu paro. Se Deus falar comigo, eu faço. Se Deus falar comigo, eu dou. Se Deus falar comigo, eu isso. Ele está falando o tempo todo, irmão. Como é Deus falando? É exatamente assim. Quando você fica discutindo, debatendo com essa outra voz, porque tem uma que você sabe que não é a sua, que é a do diabo, que te acusa, que te coloca culpa, que te coloca condenação, que só diz o pior para você. Você sabe de onde vem essa? Agora, quem é então a outra voz com quem você fala? Você está ficando doido? Aleluia.
Então a santificação é algo que não é como essa perfeição, ela é uma separação que nós precisamos manter continuamente do pecado. E é uma aproximação, é um esforço constante. Rapaz, o que é que esse microfone está dando isso? Senão o povo vai nem conseguir pegar a pregação por causa do microfone. Obrigada. Às vezes é só porque o cabo está enrolado. Né? Aleluia. Então é esse esforço contínuo, não só para a gente se separar do pecado, mas também um esforço contínuo para nos aproximarmos de Deus. É um esforço constante, santificação é esse esforço constante para nós nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus. Só que nós já estamos conectados com Ele, nós já estamos ligados a Deus por meio do Espírito Santo, por meio do novo nascimento que tivemos e que obtemos através de Jesus. Então não é tão necessário assim a gente manter esforço para ter relacionamento e nos aproximarmos de Deus. Mas se a gente mantiver o esforço para se separar do pecado, a gente vai ficar cada vez mais perto de Deus. É uma consequência, quanto mais eu me distancio do que é pecado, quanto mais eu me distancio daquilo que me tenta, daquilo que é prova contra mim, daquilo que de alguma maneira me desestabiliza, daquilo que me faz perder o domínio, então quanto mais eu me afasto destas coisas, mais eu me aproximo do Senhor. Porque todas elas estão longe de quem Deus é e perto demais do diabo. Alguém está aqui ainda ou já foi todo mundo para casa? Então nós precisamos buscar isso. E a Bíblia é clara e diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. É tão interessante porque não diz que sem a santificação as pessoas perderão salvação. Diz que elas não verão o Senhor. Porque, irmãos, de fato a salvação é algo que a gente já desfruta aqui na terra. Mas uma vida fora da santificação pode nos levar à perda da salvação. E o que é pior é a gente não ter uma salvação aqui na eternidade ou a gente não ver Deus. A premiação, a maior glória do crente não é ele ir morar no céu, é ele ver o Senhor. Tem uma música que diz, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. A nossa verdadeira expectativa, irmão, não pode ser a gente ser salvo do que era perdição eterna. Não pode ser só a gente se aliviar do que nos traz culpa agora. Não pode ser só a gente não querer morar no inferno queimando, não sei aonde, porque de fato nem é lá que a gente iria, nem para lá que a gente vai. Mas, irmãos, é a gente ter a recompensa de ver a face do nosso amado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas aqueles que mantêm uma vida de santificação verão o Senhor. Existe um dicionário chamado Vine, e Vine ele enfatiza que a santificação no Novo Testamento é tanto uma posição, que é o que nós já somos santificados em Cristo, como também ele fala que existe o processo de andar em santidade. Algumas pessoas pensam que nem têm a santidade em Cristo, que já receberam quando nasceram de novo, e pensam também que não estão precisando viver uma vida de santificação. Irmãos, existe uma santidade que já foi conquistada para nós, ela é posicional. Nós somos santos como Deus é, por meio de Cristo Jesus. E existe uma santidade, uma santificação que ela depende de um comportamento. Esse comportamento ele precisa ser adotado para nós e por nós todos os dias. Quando é que eu posso parar de me santificar? Nunca. Quando? Quando nós estivermos na eternidade com o Senhor, não vai mais precisar. Mas enquanto estiver aqui, irmão, você precisa, e eu preciso, manter esse mesmo padrão de comportamento. Separação do pecado. É interessante, porque o que a gente vê, o autor de Hebreus falando aqui, é, na verdade, um grande chamado para a gente viver de um modo visível aquilo que a gente crê que já é no modo invisível. Ele está dizendo para a gente viver nas evidências do que se pode ser, aquilo que a gente já é, invisivelmente, espiritualmente, sobrenaturalmente. Existe a necessidade de a gente corresponder. A gente não pode só dizer assim, eu creio que eu sou. A gente precisa andar conforme o que a gente crê que é. Eu não posso ser casada com o meu marido, com o Fábio, pastor dessa igreja, e sendo casada com ele, manter uma vida de solteira. Você entende? É assim, eu não posso dizer assim, não, eu sou casada. E aí eu tenho uma aliança, eu não ando com a aliança. Ela é a evidência visível de que eu sou casada. Aí eu ando sem a minha aliança. Eu já estou tirando uma evidência
E evidência é o que se pode ver. Eu estou tirando o que é visível, que mostra que eu estou aliançada com alguém. Eu estou tirando a evidência para as pessoas, elas não vão poder ver aquilo que eu já tenho, já sou, há mais de 20 anos. Porque a evidência para quem não nos conhece, de que nós somos casados, é a nossa aliança. Você está compreendendo? Então, o comportamento de manter a aliança no meu dedo de forma visível, e eu não estou falando aqui questionando, condenando os irmãos que tiram a aliança do dedo. Mas não deveria. As mulheres digam amém. Agora os homens digam amém. Aí às vezes acontece, eu tiro a aliança e esqueço. Pois é, não tire não. É porque incomoda. O casamento incomoda muito mais do que esse anel. E nem por isso a gente tira. Aleluia. O que eu estou exemplificando é que a aliança visível que nós carregamos no dedo, ela representa o que nós já temos de maneira invisível. A intimidade, a comunhão, o compartilhar de todas as coisas. Então é necessário que eu tenha um comportamento de andar com esse anel no dedo, para que as pessoas consigam perceber fora o que nós temos dentro da nossa casa. Da mesma forma que um simples anel que eu carrego no dedo é o meu comportamento cristão de santificação e separação do pecado quando eu estou em todos os lugares. É a evidência de que eu estou aliançada com o meu Deus. Se o meu comportamento me afasta, se eu tiro o comportamento de crente, se eu começo a dizer, mas isso é besteira, mas isso é religiosidade, mas para que isso, mas o que tem, mas não tem problema nenhum, eu vou ficando cada vez mais longe da posição de santificação em que o Senhor me colocou. Essa coisa de dizer, só porque é crente, aí não faz isso, só porque é crente. Só porque é crente agora não pode, não pode. Alguém disse que não podia? Não, a minha consciência não me permite. Porque eu sou casada com meu marido, eu vou ficar desde o dia que eu casei, desde quando eu comecei a namorar com ele, assumi um compromisso com ele. Eu vou ficar indo em lugares onde só tem pessoas solteiras, para lá ficar cortejando e sendo cortejada? Não. Por quê? Alguém disse que eu não podia? Não, é porque agora eu tenho um compromisso com alguém. Não precisa ninguém ficar no meu pé me vigiando, sabendo se eu estou indo ou não estou indo. Eu preciso ter a consciência de que a posição que eu assumi e a aliança que agora eu tenho não me permitem estar em certos lugares, fazendo certas coisas com certas pessoas. Agora, precisa a gente, sendo crente, sendo pastor, ministra do evangelho, sendo todo tipo de coisa, a gente ficar dizendo para o crente o que ele não deve fazer. Porque se a gente não disser deve ou não deve, ele é igual a menino, vai fazer o que quer. Você sabia que tem crente que fica perguntando, é pecado tal coisa? É pecado tal coisa? Só porque ele quer que diga que aquilo que ele faz não tem problema ele fazer. Ele está procurando uma legalização do que ele já sabe que não deveria fazer. Porque o que a gente sabe que deve ou não deve fazer, a gente não precisa perguntar. Pode fazer tatuagem, pode ouvir música do mundo, pode tomar cerveja, pode beber uma taça de vinho, pode não sei o quê. Irmão, para de ficar perguntando coisa besta, você já sabe que não pode. Não pode não, é pecado. Não precisa ser pecado, você sabe que não cabe. Tem coisa, irmão, que não diz na Bíblia que é pecado. Não está dizendo lá que é pecado fumar maconha, porque não tinha nem maconha no tempo. Você vai sair agora fumando baseado por onde você anda? Não, porque minha mãe disse que eu não devia fumar, não devia usar drogas. Pronto, pois fica com o que sua mãe diz, criatura. Todo mundo sabe, irmão, que bebida alcoólica é uma coisa que é uma praga, é uma maldita droga que é legalizada em todo canto. Todo mundo sabe, precisa a gente ficar dizendo para o crente, não beba. Não, irmão, você já sabe, não beba não, porque aquilo não faz bem a você de jeito nenhum. Mas também Coca-Cola não faz, pois também não beba. Porque aí fica querendo dizer, mas também tem tanta coisa que não faz bem e a gente também come, também bebe, também faz. Pois pronto, pois se abstenha de todas elas e você vai viver bem. Você sabia que açúcar é uma droga? Pois deixa essa droga e deixa ela só para quem quer. Porque eu já sei, irmão, os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. A gente precisa anular. Isso se chama sofisma. Parece verdade, mas não é. E a Bíblia dá uma orientação clara. Anulando nós sofismas. Somos nós que anulamos esses pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. E a gente às vezes fica querendo usar argumento para fazer o que a gente quer. Irmão, para de dar vontade para a sua carne ser a controladora e começa a colocar ela na posição de controlada. Você está dizendo isso por quê? Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque está com raiva? Não, irmão, não. É porque é a palavra. E tem coisas que a gente fica querendo que pai e mãe digam, né? Porque a gente diz, não, que se papai dissesse, mamãe dissesse, mamãe... nunca mais eu fiz isso na minha vida, desde o dia que minha mãe disse, desde o dia que papai ensinou, nunca mais eu fiz. Pois pronto, eu estou aqui como sua mãe hoje.
Porque se precisa a gente dizer o que não é para nós motivo de ter que ser dito, para nós é óbvio. Mas uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás é que o óbvio também precisa ser dito. Tem coisas que são tão óbvias que a gente diz, não precisa eu dizer isso. É óbvio que eu não vou precisar falar isso. Precisa. Porque parece que os crentes estão querendo viver igual o povo do mundo e se argumentando, criando bases. Ah, mas o ministro fulano de tal disse isso. Ah, mas fulano no Ministério Verbo da Vida faz isso. E daí? Você vai fazer aquilo que o outro faz sabendo que é errado só porque ele faz? Ah, mas é a filha de fulano de tal, é o filho de ciclano de tal. E daí? Você é ele? Não, mas todo mundo faz. E você não aprendeu com sua mamãe que você não é todo mundo? A gente fica querendo usar argumento para fazer o que a gente já sabe que deveria ter deixado de fazer. No dia em que eu casei com meu marido, minha mãe não precisou sentar comigo para dizer, minha filha, a partir de hoje você não deve se relacionar com outras pessoas. Minha mãe não precisou dizer, a partir de hoje, minha filha, você vai precisar cuidar da sua casa. Minha mãe não precisou chegar para mim e dizer, a partir de hoje você tem que cuidar de como agradar o seu marido. Minha filha, a partir de hoje você tem que ter relações íntimas com o seu marido. Ninguém precisou me dizer, irmãos. Você sabe no dia em que você assume a aliança. Da mesma maneira, quando você se torna um filho de Deus. Tem coisas que ninguém precisa dizer. O Espírito Santo dentro de você, ele começa a lhe guiar, a lhe conduzir. Aquele incômodo que você tem com algumas situações. Ah, mas eu não me incomodo com isso, é porque está na carne. Porque o lugar perigoso é o crente na carne. Eu vou dizer uma frase bem escandalizante aqui, bem escandalosa para você. Na carne, eu não confio nem em mim mesma. Porque todos nós, irmãos, se deixarmos-nos entregar aos prazeres das nossas carnes, nós não valemos absolutamente nada. O que nos dá algum valor nessa terra é andarmos no Espírito pelo qual nós um dia fomos comprados. E não precisa de muito para a gente fazer isso, irmãos. Mas requer de nós todos, diariamente, um cuidado pessoal, individual, para não sair daquilo que a gente deveria se manter de pé. Então, o autor de Hebreus, ele diz, olha, eu estou chamando vocês para viverem nesse modo visível daquilo que você também crê no invisível. É o tal do exemplo da aliança. É o exemplo de eu não estar em lugares ou com pessoas ou em ambientes ou fazendo coisas que eu não estaria por causa da posição que hoje eu tenho como casada. Eu estou falando da aliança com o meu marido para exemplificar a aliança que nós temos com o nosso Deus. Alguém está aqui? Está sendo claro para você? No dia em que nós nos decidimos a casar, nós não podemos mais ficar tendo contato com uma pessoa do nosso passado que era solteira e que nós éramos também. Eu não posso, sendo agora uma mulher casada, me dar a relacionamentos como eu também me daria se eu fosse solteira. Eu não posso ficar conversando com um rapaz que não é o meu marido, sendo que agora eu tenho um marido. Você está compreendendo? Então, da mesma forma, quando nós agora, como crentes, filhos de Deus que nós somos, irmãos, nós não podemos continuar com o comportamento de quando nós éramos perdidos pecadores. Tem coisas, irmãos, que você fazia que não dá mais, não cabe mais, não encaixa, não fica bem, não lhe é próprio. Ah, mas é porque meus amigos todos são assim, Samere. Todos os meus familiares fazem isso. Ah, mas era só uma reunião de família. Pois é, irmão. Só que agora você faz parte de uma nova família. Eu não estou dizendo com isso que você vai abandonar o seu. Jamais. Não é essa a intenção de Deus. Mas também existem ocasiões que a palavra diz que nós vamos deixar pai e mãe por amor ao Evangelho. Às vezes, irmãos, a gente vai ter que se afastar. Porque, de alguma forma, aquilo que eles fazem contamina aquilo que nós somos. E você não vai perceber o quanto aquilo te contamina até que seja tarde demais. Aí, às vezes, a gente está aqui, eu estou falando de santificação. E, às vezes, a gente está, não, é mesmo, é verdade, tem razão. Ou a gente está pensando, meu Deus, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar andando assim. Mas aí, quando tem a ocasião oportuna, está lá, a gente fazendo o contrário. Tem a oportunidade, está lá a família todinha, todo mundo fala a cada 10 palavras, 11 palavrões. Você já viu família que é assim? A cada 10 palavras, 11 são palavrões. A cada 10 reuniões, 15 são para embriaguez. A cada 10 reuniões de família, 25 são para sensualidade. Alguém está aqui? E o que a gente precisa fazer com isso? Ter cuidado com as coisas que nos afastam de Deus.
Às vezes, irmãos, a gente está crendo, está dizendo, está falando, está concordando. Mas aí quando a gente tem a oportunidade, uma coisa básica, simples. A gente pode andar em sensualidade ou não. Aí a gente vai e anda em sensualidade. A roupa é de escandalizar até o mais carnal dos homens ímpios. Mas a pessoa diz que é crente. Tem uma coisa muito interessante. Um dia eu ouvi, eu não lembro se foi, não sei se foi a Rossana falando, ou se foi quando eu ainda era nova convertida, não lembro não. Mas um dia eu ouvi uma pessoa falando sobre os estilos de roupa que a gente que é mulher crente deve usar. E aí, entenda, irmão, a gente não está estabelecendo usos e costumes, não. Você é livre para viver e vestir o que você quiser, mas desde que você tenha ordem e decência, que aquilo não desagrade o Espírito Santo, nem envergonhe o nome do Evangelho. Amém. No Rema, por exemplo, a gente tem um regulamento e, às vezes, a gente quer ali colocar para as alunas, principalmente, tem mais dificuldade, porque tem uma diversificação muito grande de roupas, né? Para a mulher, a gente tem todo tipo de modelo de blusa, todo tipo de modelo de saia, todo tipo de modelo de calça. Tem tudo que você imaginar, com transparência, sem transparência, com decote, sem decote, curto, mini, tudo. E aí, às vezes, a gente vai explicar para a aluna que o regulamento requer aquele padrão. Aí, às vezes, a aluna fica chateada, incomodada. Porque também nenhuma roupa se enquadra, nenhuma roupa se encaixa. Não, irmão, existe roupa que se encaixa. Você vai ficar, né, como a gente aprende, no mundo tem hoje uma linguagem que fala sobre moda modesta, né? Você vai se vestir com modéstia, você vai se vestir com virtude. Enfim, assim também hoje vale também para os homens. Porque antigamente a gente só tinha que fazer... ressalvas e observações com relação à roupa feminina. Mas hoje, irmã, se a gente não botar que a calça do homem não pode ser justa, o homem vem aqui parecendo Zezé de Camargo. Olha, tá vendo? Ninguém precisa dizer como é, você sabe. Mas a pessoa sabendo disso, ela veste. E tem roupa da mulher que vem parecendo que é a Gretchen. É a nova, né? Mas não precisa ninguém dizer, todo mundo sabe. Aí a gente fica lá contornando, mostrando para a irmã, olha isso aqui. Mas eu não posso vestir do jeito que eu quero. Pode, só não pode entrar na escola do jeito que você quer. Tem que adequar-se ao regulamento, ao padrão. Como qualquer outra escola. Eu lembro quando eu era criança, se eu quisesse ir com tênis branco para a escola, não podia, porque só podia o preto. A calça não podia ser de qualquer coisa, qualquer tecido, por melhor que fosse, tinha que ser a jeans. A camisa, podia eu querer ir com a camisa de linho mais nobre e pura seda. Não podia, tinha que ir com a farda. É assim ou não é, gente? Porque para determinadas instituições, as regras são um padrão necessário para manter a decência. Então, era assim. E eu lembro que um dia eu ouvi, por exemplo, sobre tomara que caia. O nome já diz tudo. É para cair. Cai tudo. Cai o irmão que fica olhando. Cai as coisas que deveriam ficar seguradas. Cai a roupa que é para ficar em cima. Não, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Não precisa ninguém ficar falando para você que faça ou deixe de fazer. Mini saia, o nome já diz, é mini, você é grande. Alguém está aqui? Aí tem as calças slim. Para os homens. Só que os homens são tudo da glória. Não tem nenhum homem que slim, tudo para você, irmão. É na grandiosidade, na grandeza, na excelência de Deus. Aí você vai ficar vestindo um negócio que é apertado. Irmão, do aperto você já saiu. Venha para a luz, abençoado. E aquelas camisas que são assim? Cuidado, irmão. Que a gente está conseguindo ver só a carne, não vê o espírito. O pobre do espírito está sufocado lá dentro. Cuidado. Nem ia falar sobre esse ponto, não sei porque estou indo, mas se o Espírito Santo está mandando, a gente vai. A transparência mostra tudo, só não mostra o Espírito Santo que a criatura carrega. Porque ele está escondido de vergonha. Cuidado, gente. Santificação está presente nos detalhes da nossa vida. Não são as grandes pedras que nos fazem tropeçar, são as pedrinhas dentro do calçado que nos fazem parar de correr. Pequenininhas. Já viu um grão de areia dentro do tênis quando você vai correr? Pensa num negócio ruim, fere o pé todinho. Você nem sabe, mas está lá incomodando. E quando você perceber, já feriu o pé. Isso aí faz você parar. Eu estou aqui como sua mãe falando hoje. Talvez você não saia me amando como você ama sua mãe. Mas um dia você vai me agradecer. Um dia eu era nova convertida. Fui para a minha célula. Chamava GAAL na época. Grupo de Aliança e Alcance. Lembra? Na igreja que nós congregávamos, esse era o nome do grupo. E eu tinha uma discipuladora, Mônica, maravilhosa ela. Ela era também a nossa líder de jovens. E a gente vai crescendo, eu me converti com 11 anos de idade, como alguns já sabem. Então, a gente vai crescendo, e uma coisa que é muito complicada é que, quando a menina vai crescendo, ela não percebe que ela cresceu. Né? Ela passa por aquela transição em que ela era uma menininha e ela agora está se tornando uma moça mulher.
E não é tão notório, não é uma coisa tão evidente para a menina quando ela passa por essa fase. Pelo menos até onde eu sei, não é. E eu lembro que eu me converti nessa fase, então eu estava ali com meus 12 anos, mais ou menos, por aí, nessa fase, 12, no máximo 13 anos. E tinha um vestido que eu amava, era um vestido lindo que eu ganhei de uma tia minha, era um tubinho, só que ele só tinha uma alça. E tudo bem até ter só uma alça, até aí não tinha condenação, não. Apesar de hoje eu não utilizar. E aí eu estava com esse vestido, né, e ele era um tubinho assim, as mulheres sabem que é um tubinho? Os homens não precisam saber, não. Aí eu estava lá na célula, fiquei a reunião toda, só, gente, que eu tinha crescido. E a menina, quando ela passa pelo estirão, assim como o menino, de repente a menina era de um tamanho, de repente ela está comprida, a canela fica grande. Né? De repente a gente está ali, só perna. E foi assim, eu sentei para o grupo, era um VC, como VC, né? Um grupo como VC. E eu me sentei lá no sofá e fiquei ali durante toda a reunião. Só, irmãos, que o Espírito Santo dentro de nós, ele nunca jamais deixa a gente ficar à vontade com o que já não é mais para ficar, né? E eu passei a reunião toda botando a Bíblia bem aqui no meio da perna, que era uma forma de completar o vestido. Para não mostrar tanta perna. E eu fiquei nessa, mas assim, aquele incômodo interior, mas ao mesmo tempo assim, eu era só uma menina, né? Uma pessoa com 12 anos não tem muito padrão de filtro daquilo que deve ou não deve fazer. Mas ali o Espírito Santo já estava, e ele tem. Amém? E eu lembro que no fim da reunião, a Mônica disse, lindo esse vestido. Eu disse, obrigada, eu ganhei da minha tia, tem um tempo já que eu uso e tal. Ela disse assim, pois é. Só que eu percebi que ele agora já está precisando da Bíblia para completar o tamanho. Assim, na classe, sorrindo. Aí eu disse, ela, tu cresceu um bocado, né? Eu disse, foi. Ela disse, não dá mais para você usar ele, não. Sabe o que aconteceu depois dali? Eu nunca mais esqueci daquele episódio. Mas também nunca mais vesti aquele vestido. Eu não fiquei magoada com ela, não fiquei ofendida com ela. Fiquei grata. Porque ela estava cuidando da minha vida. Talvez algo que, na época, meus pais, pela imaturidade espiritual, não iam me dizer. Talvez por me verem como a menininha, filhinha deles, a princesa que foi crescendo, eles não iriam ver. Mas, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado também com os nossos filhos. Cuidado que seu filho ou sua filha não esteja crescendo e você ainda esteja mantendo ele como se fosse uma criança, vestindo roupa que é inadequada. Porque essa menina está se tornando uma moça e você não quer ela sendo assediada. Você não quer que ela se torne a vitrine de alguns pedófilos que passeiam por aí. Ah, mas eu estou dentro da igreja. Pois é. Dentro da igreja. Acontece mais coisa do que você imagina. Eu nem posso ficar contando. Um dia eu fiquei escandalizada. Eu estava num evento da igreja e aí estava passando uma irmã. E a irmã estava com uma calça branca. E amém, tudo bem, a calça branca, nada contra. Mas a calça branca, ela já costuma evidenciar um pouco mais o nosso corpo, né? Quem é mulher sabe. Por exemplo, é muito difícil você encontrar uma mulher na academia usando uma legging branca. Quando você vê, você pode saber que ela está vestida para matar. Cuidado, você que é crente com a legging branca. E a irmã estava com uma calça branca. E a calça era muito justa. E era uma irmã muito querida, irmãos. E ela passou uma primeira vez e eu vi um rapaz que estava na igreja, que era um irmão em Cristo, acompanhando com o olhar. Ela é casada, ele também. Ela passou, e ele lá. Igual o cachorro olhando para o frango da máquina. Acompanhando. Aí tudo bem, passou uma vez. Ela passou de novo. E eu pensei, talvez tenha sido só, né, um momento ali. E o rapaz dá-lhe olhar de novo. Sabe, às vezes a gente não está percebendo, irmãos. E irmãs, mas aquilo que a gente está vestindo pode estar comprometendo a santificação de alguém. A nossa santificação, ela não compromete somente a nós. Ela pode comprometer terceiros. E isso é tão verdade, tão real, que aqui na sequência, no verso 15... o autor de Hebreus, ele diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O que é isso? É você ter o zelo, o cuidado para que as pessoas não esqueçam e não se privem. De que existe uma assistência da parte de Deus para que elas possam ser, fazer, realizar qualquer coisa que elas sejam, façam ou realizem. Existe uma graça que nos assiste para qualquer situação, irmãos. Nada do que nós possamos passar, fazer, falar, enfim, é maior do que a graça que nos assiste para aquilo. Por isso que quando Paulo vai para o Senhor dizer, Senhor, olha, 3 vezes, a Bíblia diz que ele 3 vezes pelo menos pediu ao Senhor que afastasse dele aquele espinho na carne, que possivelmente era um forte, poderoso e cruel perseguidor da obra que Paulo fazia.
Só que Paulo vai orar ao Senhor e pedir para que ele o afaste. E o Senhor diz a ele, olha, Paulo, a minha graça te basta. O que ele estava dizendo era, o meu cuidado, a minha assistência, o meu favor, o meu poder, o meu auxílio é o suficiente para que você possa lidar com isso. Nenhum de nós, irmãos, vai ser tentado ao ponto de não haver para nós um escape. Antes o Senhor provê junto conosco e com a tentação que nós estamos passando, Ele provê um escape. Deus nos dá o alívio, Deus nos dá a saída, Deus nos dá a possibilidade, irmãos, de sair ilesos. Então a gente precisa ter o cuidado de, às vezes, a gente não está dizendo, porque eu não tive como não fazer, eu não tive como parar, eu não tive como dizer sim, eu não tive como dizer não, eu não tive como isso. Não, você tem uma graça e nós não podemos nos privar dela. E ele fala, olha, ele tem cuidado para que vocês não se privem, ninguém se prive da graça de Deus. Ele fala desse cuidado, irmão, então ele está colocando agora o cuidado coletivo. Ele está falando aqui, em outras palavras, para nós termos ali o cuidado de uns para com os outros. Ele está trazendo a evidência de que existe um cuidado que é comunitário. Que às vezes, quando a gente é novo convertido ou não, e alguém chega para nos dar esse socorro, esse ajuste, essa correção, como a que eu mencionei agora há pouco, a gente quer ficar chateado, feridento, ofendido, amargurado, porque alguém nos trouxe uma correção. Irmão, quando a correção vem, ela vem porque ama você. Quem ama o filho que tem, não deixa ele fazer o que quer. Porque se ele fizer o que quer, ele vai ser colocado num caminho de perdição. Eu não posso deixar meu filho de 1 ano e 4 meses fazer o que ele tem vontade. Porque senão ele vai se machucar, ele vai se colocar em perigo, ele vai causar a ele mesmo danos que ele nem tem noção ainda. Mas como eu sou mais velha, mais adulta, mais madura, eu sei o que ele não deve ou o que ele deve fazer. Eu sei o que é bom para ele ou não, ainda que ele não entenda, ainda que ele às vezes não compreenda. Se você vê a guerra que é para ele vestir a roupa que tem que vestir, do tamanho que ele tem, irmãos, ele tem uma vontade que ele já quer estabelecer, ele quer demonstrar a vontade dele. E ele não entende que tem ambientes que ele não pode ir sem roupa, só de fralda. E às vezes ele quer escolher a roupa dele, a roupa que ele quer, com 1 ano e 4 meses. Eu não sei a quem que ele puxou para ter tanta personalidade. Não tem pai nem mãe para onde ele ter puxado. E o menino quer dizer a roupa que vai escolher. Se você abrir o guarda-roupa, ele vai na que ele quer. E se a gente não deixar ele ver, ele quer vir para o colo para poder pegar e observar. Hoje a gente teve que vestir 3 roupas diferentes. Teve que pegar 3 roupas diferentes para ele vir com a roupa que veio. Que não tem nada a ver com a roupa que a gente tinha escolhido. Porque ele chorou até botar a que ele queria. E como a gente não queria que ele viesse pelado, foi o jeito de deixar ele vestir. Ele pediu socorro a todo mundo, à mamãe, ao papai, a quem tinha direito. Porque ele não entende que existem regras sociais para ambientes em que ele vai precisar entrar. Ele não entende ainda, ele vai compreender, é uma fase, ele é um bebê, ele vai aprender. Mas quem é mais maduro tem o dever de ter o cuidado para que ele não se prive da graça que o assiste. Às vezes, irmãos, a gente está vendo o outro no erro e a gente não quer ir falar porque a pessoa vai ficar chateada. É errado quem não quer falar porque o outro vai ficar chateado. É errado o que fica chateado porque o outro falou. Todo mundo errado. Todo mundo fora da palavra. Porque a palavra diz que a gente tem que ter cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Alguém está aqui ainda? E ele diz, olha, de que nenhuma raiz de amargura. Agora é a parte boa, olha. De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aí a gente vai ver agora aqui nesse texto 3 advertências básicas. A primeira é que ninguém se prive da graça de Deus, que é a que eu já falei. Ele vai falar, olha, não significa que, quando ele fala da graça, ele não está dizendo que a gente vai perder a salvação automaticamente. Não é isso que o autor está falando. Mas ele está falando, olha, vocês têm que ter o cuidado de não negligenciar a graça, vocês têm que ter o cuidado de não se afastar do caminho da graça, o caminho da fé, e vocês precisam ter o cuidado de não se deixar endurecer. Endurecer em que sentido? Ao ponto de permitir que o coração se distancie da ação divina, que às vezes vem por meio do outro. Vixe, já foi todo mundo para casa. A ideia do autor é não permitir. Ele está dizendo, olha, nós como crentes, como igreja, nós precisamos ter o cuidado de não permitir que o nosso coração se distancie da ação de Deus. Às vezes, irmãos, a gente está deixando o nosso coração se distanciar. Aos poucos, em pequenas ações, em pequenas atitudes, em pequenas falas. Em pequenos acessos.
Aí depois ele fala sobre nenhuma raiz de amargura, que é o que eu falei agora. O que é a raiz de amargura? A raiz de amargura, ela surge no coração machucado de alguém. Ela não é algo que brota do nada, ela brota de uma ferida, de uma ofensa. Ela brota de uma situação onde houve um machucado. Alguém fala, a pessoa se machuca. Alguém faz, a pessoa se machuca. Alguém não faz, a pessoa se machuca. Tem gente que deixa de vir para a igreja, irmão, porque alguém sentou no lugar que ela senta sempre. Tem gente que deixou de vir para a igreja, eu sei disso, porque o irmão do trânsito que estava lá fora disse, não pode estacionar o carro assim, ô irmão, por favor, tem como você ajeitar o carro? Ele quer dizer até onde eu vou botar meu carro agora? Quer. Porque ele está incumbido da responsabilidade de alinhar e organizar o que está fora, como você talvez está incumbido da responsabilidade de alinhar o que está dentro. Ai, mas foi o fulaninho de tal. Toda vez ele fala comigo, porque toda vez que você vem conhecido dele está escalado. Olha que coisa. Mas não é porque ele tem um problema com você. Só que a gente acha que é. E a gente começa a deixar aquilo virar uma raiz de amargura. E o que é raiz, gente? Isso aqui é uma metáfora. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 29:18, fala sobre as pessoas que se rebelam, né, ali interiormente contra Deus. E aqui existe essa metáfora da raiz de amargura, que era esse coração machucado, ressentido, ou mesmo revoltado. Tem gente que é revoltada com a igreja, que fica revoltado com o irmão. Eu estou revoltado com fulano de tal. Oh, meu Deus. E o outro vivendo a vida dele. O problema da ofensa, da raiz de amargura, do machucado, da ferida, no crente principalmente, é que ele aprisiona a gente numa pessoa, numa situação, numa fase, numa estação onde a gente já deveria ter passado há muito tempo. Toda vez que você estiver ali diante de uma situação onde você tiver um conflito e você tiver a oportunidade de se ofender por alguma coisa que alguém fez ou que alguém deixou de fazer, porque às vezes a pessoa fica chateada porque alguém não fez. Ah, porque não guardaram um lugar para mim. Ah, porque não guardaram o lanche para mim. Ah, porque não falaram com a minha filha, não falaram com o meu filho, não chamaram fulano para o meu aniversário ou para o seu aniversário. Porque o pastor aniversariou e não me chamou. Porque o pastor passou por mim. Saméria, ele está chateado comigo por alguma coisa, porque ele não falou comigo hoje. Tadinho, estava pensando em 59 coisas ao mesmo tempo. E a pessoa se ofende. Então, todas as vezes que a gente vai querer se ofender com alguma coisa assim, nós precisamos ter o cuidado de pensar e perguntar a seguinte coisa básica. É aqui, nesse lugar, nessa pessoa que eu quero estacionar a minha vida? É aqui, nessa situação, nesse dia, nessa ofensa, nessa ferida, que eu quero parar a minha vida? É aqui que eu quero ficar preso, porque são a essas pessoas, ou a essas situações, que eu vou ficar preso, se eu não liberar perdão. Nós precisamos nos perguntar, irmãos, é aqui que eu quero que o plano de Deus pare na minha vida? Porque se for nesse lugar, nessa pessoa, nessa situação, nessa ocasião, então está tudo bem. Você ficar chateado, ficar carrancudo, ficar bicudo, ficar chateado, sair, nunca mais falar, nunca mais olhar. Eu conheço pessoas que ficaram loucas por causa de uma raiz de amargura. Conheço. Não estou falando que eu acho, não. Estou falando que eu conheço. Loucas. Eu conheço pessoas que sofreram com depressão por causa de raiz de amargura. Conheço pessoas que tiveram câncer por raiz de amargura. Tem gente que está presa numa situação que aconteceu há 39 anos atrás, porque eu nunca esqueci o que fulano de tal me disse naquele dia. Parou a vida lá, estacionou, raiz de amargura. O que é a raiz? A raiz de amargura, ela normalmente é algo que ela está indo para baixo, de uma tal maneira que ela começa a se revelar fora. Então, é um problema interior que se manifesta no exterior. Se você observar, existem árvores, plantas, que elas têm as raízes maiores do que suas copas. Tem árvores que têm a copa tão grande quanto suas raízes. Mas existem árvores que têm as raízes maiores do que as suas copas. Às vezes você está vendo só uma faísca, é só uma fagulha, é só a ponta do iceberg que está todo para baixo. Raiz de amargura. Não tenho raiz de amargura não, Samuel. Nunca, não tenho problema com isso não. Assim, eu só não quero nunca mais olhar na cara dela. Não tenho problema, mas não sento à mesa de jeito nenhum. Mas vai ter o jantar da virada. Vai estar todo mundo. Não vou porque fulana vai. Não quero olhar na cara dela. Irmã, você precisa perdoar. Eu já perdoei, mas não quero olhar. Perdão não é isso. Perdão é deixar o outro nascer na sua história como se aquilo nunca tivesse existido. Nós precisamos ter o cuidado de não deixar a raiz de amargura ela crescer de maneira tal que comprometa a nossa grande árvore frutífera. Eu lembro de uma árvore que eu conheci quando eu era menor, né, quando eu era criança.
Tinha muito na região onde eu estudava e onde eu morava. A gente passava para ir para a escola caminhando e tinha muito essa árvore. Eram as castanholeiras. Tem muita castanhola. Aqui não é muito comum, não. Eu não costumo ver. Mas lá onde eu morava tinha muito. E a castanholeira, ela tinha um problema. Além do fruto, pelo que eu sei, pelo meu pobre conhecimento da área, me dizer que não serve para nada, ela tem um grande problema que sua raiz é daquelas que ficam imensas e quebram tudo que está ao redor. Elas saem da terra de uma maneira tal que elas quebram concreto, quebram calçada, quebram muro. Ela destrói tudo que está perto. E quando a gente passava pelas castanholeiras, a gente via. Deu certo a foto? A gente passava pelas castanholeiras e a gente via a calçada toda destruída. E só tinha um jeito de resolver o problema quando você tinha uma castanholeira. Era arrancar a raiz dela profundamente. Tirar totalmente. Porque se você deixasse ainda alguma ponta, ela iria de novo crescer e quebrar tudo outra vez. A raiz de amargura na vida do crente é mais ou menos como a raiz da castanholeira. Se você não tirar ela por inteiro, se você não arrancar até o fundo, você vai ter problema com aquilo cedo ou tarde e vai destruir tudo que tiver ao redor. O ofendido, ele não se conforma em apenas ficar ofendido. Ele quer que as pessoas ao seu redor sejam contaminadas pelo sentimento de ofensa que ele carrega. É aquele momento em que você acredita, Gabi, que fulano de tal falou isso e isso para mim, e disse tal coisa, e naquele dia não fez tal coisa e tal coisa e tal coisa. Você acredita, Gabi? Que é para Gabi vir para o meu time, o time dos ofendidos. O time dos amargurados. Porque a Gabi não está ouvindo o outro lado da história. E toda história, irmãos, tem 3 lados. O lado de A, o lado de B e a verdade. Porque na ótica de cada um, o que a gente está vendo é verdade. Se eu perguntar para você que qual é esse celular, você vai me dizer, rosa. Mas daqui de onde eu estou, ele é preto. Agora, quem olhar esse celular de cima vai ver que ele tem uma face rosa e tem uma face preta, que é a tela. Existem 3 lados. E às vezes as pessoas vêm para nós, elas nos dão a face que elas próprias viram. E elas vão contar segundo a sua ofensa, segundo a situação vista por elas. Mas tudo tem um outro lado. E a gente precisa ter o cuidado de ficar neutro com a visão divina, que é a do alto, e observar e dizer, olha, desse lado tem razão, desse lado tem, mas desse lado tem erro, desse lado também tem. E as pessoas, às vezes, elas não querem isso. Elas querem que a gente vá para o lado delas e diga, você está certa, você tem razão, vamos seguir o caminho da amargura. Alguém está aqui? Ou pode ser que a gente tenha, às vezes, esse crescimento silencioso. A raiz, por essência, ela cresce silenciosamente. Ela não nasce de uma vez e já sai quebrando com tudo. Ela vai crescendo, crescendo, vai sendo fermentada, vai sendo alimentada, vai sendo ali cultivada de uma maneira tal que quando ela já rompe quebrando o que está ao redor. A quebradeira já existia embaixo, mas agora a gente está vendo em cima. O problema já estava lá dentro. O que está acontecendo agora, a gente está vendo do lado de fora. Cuidado, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Olha, quem se ofende aqui não vai perceber o prejuízo. Quem se ofende não percebe o dano que está causando a si mesmo. Até que ele perceba que já é muito tarde. Porque os efeitos do rancor, eles não são imediatos. A raiz de amargura, ela não causa esse efeito instantâneo. Ela vai sendo progressiva, ela vai vindo aos poucos. Nós precisamos ter cuidado. Porque existe um gás, como por exemplo o monóxido de carbono, né? O monóxido de carbono, você não sente o cheiro dele. Ele não tem um odor. Você não sabe que ele está presente no ambiente. Existem pessoas que morrem silenciosamente, sem perceber que estão sendo contaminadas pelo monóxido de carbono. Você já viu um caso aí que teve um dia desses, de 4 jovens que morreram dentro de um carro que estava estacionado, ligado? Eles morreram porque havia um vazamento de monóxido de carbono para dentro do carro. E eles não perceberam, eles simplesmente foram adormecendo lentamente e morreram. A pergunta que todo mundo fez foi, por que esses meninos não pediram ajuda, não pediram socorro, não saíram do carro, por que eles não fizeram nada? Porque você não sente o cheiro, você não consegue perceber até que você já esteja morrendo. A raiz de amargura é mais ou menos isso. E nós precisamos ter cuidado, porque ela também nos afasta de Deus. Às vezes a gente até diz assim, eu perdoo, mas eu não quero voltar de maneira nenhuma a me relacionar. Eu não quero nunca mais falar, eu não quero nunca mais ver. Irmão, cuidado. Se é alguém que se você vê, você quer virar para o outro lado da rua, você quer virar a cara, você quer parar de falar, você quer ignorar, tem algo errado e não é perdão. Tem pessoas que já nos feriram profundamente. A mim, a meu marido. Mas hoje, quando a gente tem a oportunidade de socorrer, a gente socorre. Quando a gente tem a oportunidade de encontrar, a gente é nobre e cumprimenta e fala.
não fazem parte do nosso convívio, porque a situação não cabe mais, realmente não permite. Não porque a gente não queira, mas porque simplesmente não permite mais. Agora, por isso a gente vai ignorar, a pessoa vai virar o rosto, vai deixar de falar, vai falar mal dela por onde passar? Não. A gente mantém o silêncio. Muitas vezes a gente tem vontade de falar, mas a gente mantém a boca fechada. Porque se a gente perdoou, deixou para lá. E o tempo, irmãos, ele faz com que o mundo não dê voltas, o mundo capote. O mundo capota, irmão. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Hoje você está de lado, amanhã você está do outro. Hoje você está num lugar, amanhã você está em outro. Você está numa empresa, amanhã você sai dessa e vai para aquela que tinha problema. Por quê? Porque a vida vai dando giros. E a gente tem que ter o cuidado de não deixar isso contaminar as nossas relações. Esse negócio que começa silencioso com uma situação que a gente guardou, vai contaminar as relações, as famílias e as igrejas. Tem igrejas que são destruídas por dentro, por membros que estão amargurados, rancorosos, magoados, não perdoam. Me lembrei do personagem que a gente tem, que o Fábio às vezes mostra para o Theo, o Jiraya, que quando ele vai enfrentar um inimigo, a pessoa fala alguma coisa, ele diz, não a perdoo. E aí ele vai atacar. Tem crente que é mais ou menos assim, tem a oportunidade, mas não perdoa, vai ao ataque. Vai àquela situação de conflito. E os pequenos conflitos, eles podem gerar ofensas muito graves. Às vezes, fulano sentou no meu lugar na igreja. Fulano não me escalou. Por que só me escala no back, não me escala para ministrar? Por que só me escala para tocar bateria e não é para tocar violão? Por que não me bota para ser o líder da equipe do diaconato? Por que só me bota para trabalhar em evento? Por que não me bota para trabalhar em evento? Pequenas coisas, irmãos, que vão podendo se tornar problema. Irmão, para de ser problema e para de gerar problema onde não tem. Vai viver a vida debaixo da graça que te assiste. Tem uma graça da parte de Deus e cuidado você que vê pessoas assim, você não ser o alimentador da mágoa. Seja pacificador, apazigue. Não é você querer botar panos quentes, nem varrer para debaixo do tapete, não é isso. Mas é ir na raiz do problema, no X da questão. Onde está o problema? Irmão, você ficou ofendido com isso. Mas deixa eu te dizer, a pessoa não fez isso para te machucar. Ela não fez isso com a intenção má. Talvez ela só estava querendo fazer o melhor. Talvez ela... Não é porque ela é uma pessoa muito ruim, você não tem noção. Às vezes a gente interpreta as pessoas como ruins porque elas não fazem o que nos agrada. Mas o fato de não ser agradável a nós não torna o outro ruim, não, irmão. Ele só está tentando fazer o que é certo. Às vezes, na vida comum, coletiva, do cotidiano, no comunitário, a gente vai querer que as coisas sejam feitas do jeito certo. E quem quer as coisas do jeito certo, geralmente é tido por chato. É ou não é? E o crente, ele geralmente é essa pessoa. Ele quer as coisas do jeito certo. Pelo menos deveria querer. Aí ele se torna o inimigo de todos. Mas a Bíblia diz para a gente seguir a paz com todos. Dá para a gente fazer o que é certo sendo amigo e pacífico. Não precisa ser conflituoso, não precisa você perder a razão. O autor de Hebreus diz, olha, cuidado para que muitos não se contaminem, porque o pecado interno de alguém pode destruir muitos. A raiz de amargura de um pode destruir a todos. O problema em uma pessoa... Já pensou uma pessoa que fica magoada com o pastor de uma igreja, gente? Essa pessoa ela tem poder, talvez, para contaminar as pessoas e destruir a igreja local. Tem igrejas que nascem assim. Porque alguém ficou magoado, ofendido com o pastor, levantou seu próprio nome, sua própria placa, seu próprio ministério. E levou lá 1/3 dos anjos junto com ele. É um Satanás. Às vezes é assim. Cuidado para a gente não se tornar essa pessoa. Existe uma advertência aqui, individual, no autor de Hebreus, para a gente ter um cuidado conosco, mas também diz para a gente ter cuidado com os outros. Às vezes a gente não quer ter o cuidado com o outro, mas quem ama, cuida. Alguém está aqui ainda? E por fim, ele fala, eu quero encerrar com isso, ele fala, olha, no verso 16, e que não haja nenhum prostituto ou profano como Esaú. Irmãos, olha que título pesado Esaú carregou. Esaú não matou o seu irmão, como Caim matou Abel, mas ele carrega o título de profano e de prostituto. E diz que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Havia uma bênção para os primogênitos. E o autor de Hebreus está comparando os crentes a esse tipo de conduta. Que não haja no nosso meio esse tipo de procedimento, esse tipo de pessoa. Como Esaú, que trocou o que era eterno, permanente, por uma coisa que era transitória, passageira. Eu costumo dizer, irmãos, que nem toda necessidade, porque é autêntica, significa que ela tem um suprimento que não é enganoso. Toda necessidade é autêntica, ela existe, é verdadeira, é genuína. Havia uma necessidade em Esaú de comer, ele estava com fome. Mas aquilo que ia suprir ele era enganoso. Ia matar a fome daquele momento, mas não ia saciá-lo daquilo que só a primogenitura poderia saciá-lo.
A bênção de Esaú, a Bíblia fala tão seriamente sobre isso, irmãos, que diz que ele, querendo depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou um lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas tenha buscado. O que a Bíblia está dizendo isso? Não teve como Esaú se arrepender, Deus não permitiu. Não, é que não tinha uma saída das consequências do que Esaú escolheu. Esaú sentiu, ele lamentou, e ainda que tenha chorado, a emoção dele, irmãos, não permitiu que ele voltasse à posição da bênção da primogenitura, porque havia sido estabelecido legalmente o que haveria de ser o primogênito agora era o seu irmão Jacó. Às vezes a gente vai tomar atitudes impensadas, e cuidado com as atitudes impensadas, impulsivas que nós temos. Porque às vezes a gente toma uma atitude impulsiva agora que parece ser a melhor. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa pensar antes de agir. A Bíblia diz que não é bom o homem agir sem antes refletir. E quem faz isso, age sem refletir, peca. Porque às vezes, irmãos, a gente não tem como nos poupar das consequências das nossas escolhas. Nossas escolhas, são decisões próprias nossas. Mas, irmãos, as consequências nós não temos como decidir se elas virão ou não. O momento da decisão, da escolha, é o momento que vai definir a consequência. E o caso de Esaú, a Bíblia diz que não teve onde ele encontrar um lugar de arrependimento. E que ele até depois ficou querendo herdar a bênção, mas não adianta. Cuidado, irmão, para você não perder aquilo que pode desfazer as consequências da escolha que você faz, é apenas a decisão que você toma. Não tem como, depois que você tomou a decisão, você mudar. E Esaú sofreu com isso. Deus não recusou um arrependimento espiritual de Esaú. Deus não fez isso, pelo contrário, Deus acolhe aquele que se arrepende. Mas acontece que o direito e a oportunidade dele haviam passado. Já viu aquela história de que a oportunidade é igual ao cavalo selado, só passa uma vez? Não é assim o ditado? Tem hora que passou, não tem mais o que fazer. E mesmo que a gente se arrependa, já tem ido embora. Algumas decisões nossas, elas podem ter consequências irreversíveis. E é o que o autor está alertando aqui. Que a gente não deve trocar aquilo que Deus nos deu por prazeres passageiros. Por sentimentos passageiros, por emoções passageiras. Ah, não, é porque eu queria muito viajar e eu acabei decidindo ir. Irmão, isso pode comprometer teu propósito? Pode, então não vai. Ah, porque eu queria muito comprar e eu decidi comprar mesmo, comprei e acabou. Porque agora tá, mas vai comprometer teu casamento? Tua mulher sabe, teu marido sabe. Não, porque lá em casa é cada um com suas coisas. Pois está errado, venha para o culto de casais, aprendeu certo. Tem coisas, irmão, que a gente está fazendo, abrindo mão de coisas valiosas que Deus nos deu, coisas eternas que o Senhor nos entregou, como ali o direito de primogenitura de Esaú. Tem coisas e bênçãos, irmãos, seu chamado, seu ministério, coisas que são eternas, que você vai prestar contas com o Senhor, e a gente trocando por qualquer besteira de agora. Por uma hora mais de YouTube, por uma hora mais de Instagram, por uma hora mais de Netflix, às vezes por uma decisão de sair com uma pessoa que a gente sabe que não deveria, para estar sentado numa mesa que a gente sabe que não deveria estar, para falar com uma pessoa que a gente sabe que não deveria falar. Irmão, cuidado, você pode estar abrindo mão do que é eterno e permanente por uma besteira de um prazer passageiro. Cuidado com isso. Ah, porque eu quero fazer, eu faço mesmo e acabou-se. E depois não tem mais jeito. E aí você vem depois chorar em gabinete e dizer, pastor, Sames, é porque aconteceu isso. Aconteceu porque você escolheu, irmão. Você escolheu cada dia fazer dessa forma. Alimentar a amargura, alimentar o rancor, alimentar o pecado, alimentar a vida de fora da santificação. E uma hora a consequência chega. Cuidado com a sua vida, irmão. Cuidado com o que te afasta de Deus. Cuidado com aquilo que pode te separar da graça que te assiste. Sabe, o dicionário no Strong fala que o prostituto, ele é aquele que se entrega à prostituição, no contexto moral amplo do Novo Testamento. Mas ele também indica que é alguém que vive em prática imoral, alguém que despreza as coisas sagradas, alguém que troca o que é santo pelo que é profano. Você tem a oportunidade de ouvir uma mensagem, vai assistir um filme pornográfico. Estou falando de crente, irmão. Tem a oportunidade de ouvir uma música que edifica a tua fé e vai ouvir uma música que só fala desgraça, só fala imoralidade. Tem ambientes que a gente entra que a gente não tem como escolher, mas tem lugares que a gente escolhe entrar por própria decisão. Cuidado com isso. Tem pessoas aqui que não entendem o que a gente está falando. Mas aqui o contexto de prostituta e profano era alguém que desprezava as coisas espirituais. Era alguém que trocava o que era eterno pelo imediato. Era alguém que era movido só por impulsos.
Tem gente que é tão impulsiva que até o pensamento ela não consegue frear. Tudo que pensa, fala. E se torna inconveniente. E a Bíblia diz que o amor não é inconveniente. Cuidado com isso, porque às vezes você pode estar desconsiderando e está se tornando alguém cada vez mais conhecido por ser carnal. Weine destaca isso. Ele diz, olha, isso aqui é uma figura para quem troca o espiritual pelo carnal. E a gente precisa ter cuidado, irmão, para não trocar aquilo que é espiritual por coisas carnais. Agora a gente tem que ser religioso, né? Não. A gente só precisa escolher o que é eterno no lugar das coisas passageiras. Se você fizer escolhas sábias, você vai ter uma vida muito melhor. Tenha sábias escolhas, sábias decisões, sabe? Não fica se prendendo em pequenas coisas, porque talvez em algumas coisas que você não quer se prender, mesmo chorando depois, você não vai ter como recuperar o que foi perdido. Foi o que aconteceu com Esaú, e que não seja assim comigo e com você. Hoje nós conhecemos o Deus de Abraão, de Isaac e de... Mas sabe como era para ser? Abraão, Isaac e Esaú. O nome dele foi riscado da nomeação, da definição de um Deus da fé, porque ele escolheu comer um prato de lentilhas. O que é um prato de lentilhas? Diante da bênção de você ter a sua vida contada na descendência da fé. Lembra disso. Tem cuidado com aquilo que te afasta de Deus. Você pode ficar de pé. Nós aprendemos hoje para buscar a paz, buscar a santidade, não permitir que a amargura cresça no nosso coração. A gente aprendeu a não trocar coisas eternas por coisas e desejos momentâneos, porque algumas escolhas nossas não podem nem ser desfeitas. Que essa mensagem ecoe durante a sua semana. Sabe, eu poderia terminar esse momento aqui, a gente ter um tempo de oração, ter um tempo de louvor, fazer alguma coisa, orar por você ou por alguém que precisasse. Mas sabe o que eu quero mesmo, irmão? Que você saia pensando sobre isso. Eu não vou falar muita coisa, eu não vou orar. Eu quero que você saia pensando sobre o que foi dito. Que você reflita sobre as coisas que você aprendeu hoje. Que cada um examine a si mesmo diante da palavra que foi ouvida hoje. Da palavra que foi lançada e semeada nas nossas vidas, nos nossos corações. Não do que deveria ter sido lançado para A ou para B. Não que fulano devia estar aqui para poder ouvir isso. Não porque eu queria hoje ouvir era sobre outro assunto, que era o que eu estava precisando. Não, irmão. Que a gente reflita sobre aquilo que a gente recebeu. Ao ponto de isso praticar-se na nossa vida. De isso trazer frutos em cada um de nós. Que a gente saia pensando mesmo. Porque nenhum de nós, irmãos, acerta em todas as coisas. Todos nós que estamos aqui hoje precisamos nos ajustar. E o autor de Hebreus está nos alertando. E o Espírito Santo está trazendo esse alerta hoje para nós. Para que a gente tenha cuidado do que só a gente pode cuidar. Para que a gente não se conforte num lugar onde eu estou bem porque eu venho para a igreja, eu sirvo, eu estou muito bem, obrigada. Não. Que a gente entenda que cada um de nós está devendo alguma coisa de comportamento ao Deus que nos comprou. E que por mais que a gente seja muito aceito por Ele, muito amado, muito querido, e que Ele sempre tenha um coração disposto para nos socorrer e nos perdoar, nós precisamos andar à altura desse amor. Amém? Que você reflita sobre isso. Que essa semana seja uma semana de você praticar o que você tem aprendido. E se preciso for, ouça mais vezes essa mensagem. Ouça quantas vezes forem necessárias, até que ela se torne uma verdade praticada na sua e na minha vida. Amém? Glória a Deus, irmãos, que palavra maravilhosa, mas nós não poderíamos encerrar esse culto sem fazer um convite especial. De repente alguém que está aqui no nosso meio e ainda não fez uma aliança com o Senhor. Essa é a sua noite, esse é o momento que o Senhor separou e preparou para você. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, quero te dizer que essa é a sua oportunidade. De repente algo está queimando aí no seu coração, e isso fala sobre a resposta que você precisa dar ao Senhor. Ele morreu naquela cruz por você e por mim. E nós precisamos receber esse sacrifício. Você não vai decidir isso após a morte. Essa é uma decisão, e a decisão mais importante que nós tomamos, e tomamos essa decisão em vida. Se alguém está aqui e deseja tomar essa decisão hoje, faz um sinal com a sua mão, nós queremos te ajudar, queremos te conduzir a isso. Temos alguém? Todos salvos?
Talvez você já tenha tomado essa decisão, mas percebe que esfriou, que se afastou, mas hoje você deseja reconciliar-se com o Senhor. Se você está aqui e quer tomar essa decisão hoje, nós estamos aqui como sua família para te ajudar nisso e para te ajudar nesse percurso, nessa caminhada, nessa jornada que você tem para seguir com o Senhor. Alguém deseja se reconciliar com Ele essa noite? Todos salvos? Glória a Deus. Se você já é crente, já é salvo e ainda não é batizado no Espírito Santo, eu quero dizer que isso é para os dias de hoje, isso é para você, não é para um grupo de pessoas, é para os filhos. E se você está aqui e não conhece sobre isso e gostaria de conhecer, gostaria de viver isso, é só você fazer um sinal com a sua mão. Nós temos uma equipe que está aqui para te ajudar e você vai sair daqui essa noite cheio, orando em outras línguas, e certamente isso vai te edificar e te ajudar em muitas coisas ao longo da sua caminhada. Todos cheios? Graças a Deus. E para finalizar, alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor e deseja receber imposição de mãos para sair daqui essa noite completamente curado? Eu quero te dizer que não importa qual seja a dor, qual seja o diagnóstico, qual seja o sintoma, Jesus disse que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Se você está aqui nessa condição, eu quero te dizer que você não precisa ir embora assim. Do mesmo modo que nós estamos saindo daqui muito melhores hoje, porque fomos edificados por essa palavra, você não precisa ir com dor. Você pode ser livre. Amém? Todos curados? Glória a Deus por isso. Uma igreja poderosa. Eu quero fazer aqui algumas indicações literárias dentro daquilo que a Samis ministrou tão bem essa noite. Quero indicar esse livro a você. É um livreto, Aprendendo a Esquecer, de Kenneth Hagin. Aprendendo a Esquecer, e aí aqui ao final diz, como perdoar a maneira de Deus. Existe uma maneira de perdoar. Amém, irmãos? E esse outro livreto aqui, ó, Como Andar em Amor, do irmão Hagin também, são dois livretos maravilhosos. Você vai ler esse livreto aqui, você pode ler 10 vezes ao dia, e certamente você será acrescentado em muitas coisas. É um livro excelente, eu te indico, é um livreto, né? E é isso. Cadê os nossos visitantes? Certo, vou fazer. Cadê os nossos visitantes? Estão aqui? Deixa eu só segurar um pouquinho o visitante. Não, segura um pouquinho o visitante. Eu vou pedir para você sentar um pouquinho. Nós temos ainda algo importante para fazer e para falar. Glória a Deus. Já eu volto com o visitante, tá bom? A nossa sala já está organizada te esperando. Eu quero falar rapidinho sobre o nosso Projeto Farol. Quem já conhece o Projeto Farol? Faz o sinal com a sua mão. Para você que já conhece, eu quero reforçar, tratando algumas coisas a respeito desse projeto que nasceu no coração do Senhor. E para você que não conhece, eu quero te apresentar o Projeto Farol. Nós fazemos isso em alguns cultos aqui. E eu quero te apresentar esse projeto que nasceu no coração de Deus para alcançar esse lugar. Eu sempre gosto de dizer que o Projeto Farol não trata-se apenas de um espaço maior, de uma igreja mais ampla, mas isso fala sobre a oportunidade de nós alcançarmos pessoas com essa palavra que tem transformado a nossa vida. Eu tenho um vídeo para mostrar para você, fica ligado aí, eu volto já.
Glória a Deus. Nós já estamos causando um rebuliço santo nesse lugar, amém, irmãos? E essa palavra tem se cumprido. Outro dia, uma pessoa procurou o pastor Fábio e estava se disponibilizando, né, doando, dando uma casa para o Projeto Farol. Então, as coisas estão acontecendo, essa palavra está se cumprindo e vai se realizar. Esse terreno que nós procuramos já existe e os recursos já são mais do que suficientes. Amém? Eu quero te incentivar de fato a fazer parte disso, a ter isso no seu coração, a lembrar e a saber que isso não faz parte de um projeto apenas para um grupo de pessoas, mas para o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino, o reino conta conosco, o Senhor conta conosco para aquilo que Ele quer realizar nessa terra do avivamento chamada Teresina. Amém? Isso certamente vai alcançar muitas pessoas e muitas famílias, assim como a sua tem sido alcançada e transformada. Existem muitas outras famílias que estão lá fora, aguardando pela sua e pela minha ação. Amém? Glória a Deus. Então eu queria que você separasse uma oferta generosa dessa noite para você investir nesse projeto. Eu quero também dizer a você que esse é um projeto que nós precisamos orar por ele, declarar que esse terreno já chegou, o dinheiro já chegou. Eu quero que você pense sobre esse projeto como algo que faz parte da sua vida, como um projeto pessoal que você tem. Amém? Então separa aí uma oferta. Eu quero também dizer e destacar para você que a oferta do Projeto Farol normalmente nós fazemos especificamente nesse Pix, Teresina Aeroporto, @verbodavida.com, a conta é do Banco do Brasil. É importante que você siga e faça exatamente nessa conta. Essa conta fica em um fundo e ela fica rendendo, irmãos, e a gente tem se dedicado e organizado para seguir de fato esse plano conforme o Senhor tem projetado no coração do pastor Fábio, que é o nosso líder, aquele que tem direcionado e organizado muito bem todo esse projeto. Amém? Então separei essa oferta. Se você quiser, lá atrás as tesoureiras estão posicionadas. Você que está aí em casa também pode ofertar essa noite, aparecer para você um código QR Code e nós vamos contribuir nesse projeto essa noite em nome de Jesus. Todos prontos? Glória a Deus. Estenda aí a sua mão ou o seu envelope, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse projeto que nós sabemos que nasceu no coração do Senhor. Nós cremos, Pai, que a terra do avivamento não é mais a mesma, por causa desse projeto que vai crescer, e nós cremos em uma fase nova, Pai, a fase da construção. Nós cremos que esse terreno já chegou, que o dinheiro já é suficiente, e nós vamos crescer, e nós vamos chegar a um ponto, Pai, de ver essa obra construída, celebrando, Pai, sabendo que nós também fomos participantes disso. Cremos na multiplicação do Senhor, dos recursos, e também da nossa oferta, da nossa sementeira, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Venham, marchem, traga os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Venham, marchem, traga os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Venham, marchem, traga os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Aleluia! Você pode ficar de pé. Cadê os nossos visitantes? Agora sim é a hora dos visitantes. Lá atrás nós temos uma equipe que está aguardando por você. E quem trouxe você também pode te acompanhar. Lá vai ter algo para você comer, algo especial também para você tomar, um presente que nós queremos te dar. E nós não queremos que você saia daqui sem passar por essa sala, em nome de Jesus. A equipe está lá atrás acenando, você pode seguir até lá, tá bom? Uma salva de palmas para os nossos visitantes, em nome de Jesus. Hoje nós temos no nosso Verbo Café, preparado pelo diaconato, irmão. Certamente lá tem algo maravilhoso. Não saia sem passar por lá e abençoar esse departamento que nos abençoa de tantas formas, nos servindo em todos os cultos de forma sempre muito excelente. Amém? Então sejam abençoados, praticando, vivendo essas verdades que foram ministradas hoje ao nosso coração. Tenham uma semana próspera, abençoada,